Vou falar sobre vida passada, de como começou essa questão na minha vida, né? Como é que eu fui parar a ser uma terapeuta de regressão a vidas passadas? Porque o caminho da linhagem, o atendimento com a linhagem, você já conhece como é que começou, né? Que eu falei lá no paranormal e tal, você já sabe mais ou menos como é que foi que aconteceu. Mas antes disso, quer dizer, o primeiro caso que me aconteceu de abdução, numa hipnose, foi em 2007. Mas eu sou terapeuta desde 1989, que eu já fazia o atendimento presencial. E aí eu comecei fazendo um curso de regressão, estava de licença maternidade da gravidez da Aline, e nesses 4 meses em casa, na época, não tinha internet, nada disso, era só TV. Então, assistindo TV, conheci a Mônica Bonfilho, tinha um programa e ela dava curso de regressão. Fui lá fazer um final de semana, o curso de regressão. Foi um start, na verdade, né? Porque aquilo já era muito forte em mim, né? Apesar de eu estar 18 anos trabalhando no mundo corporativo, na hora que eu parei para ter a Aline, encaixou um monte de coisa. Tanto é que eu fiz o curso, decidi que ia trabalhar com isso e abandonei a carreira corporativa, que eu era bem sucedida, eu era executiva, ganhava uma nota mesmo. Sempre na minha vida eu tive muito sucesso profissional. Mas resolvi, eu estava com 2 filhas, falei, bom, agora vou trabalhar por minha conta, fazer alguma coisa que eu possa trabalhar melhor esse tempo para dedicar mais às minhas filhas, à casa e tal. E aí fui fazer esse curso e em seguida eu já comecei a treinar em pessoas, um clube de campo, que eu era sócia, comecei a distribuir papelzinho, o pessoal vinha aqui, a gente desmontava a casa toda, e eu botava todo mundo, cada um trazia um tapete e tal, para ficar ali, eu comecei desse jeito, né, para ver se o negócio ia vingar mesmo, se ia dar certo e tal, tinha que treinar, não basta fazer o curso. Então era tudo de graça, hein? Passava papeleta, enchia de gente, né? Um clube de campo aqui de Mairiporã, perto de onde eu moro, e vinha um monte de gente que eu nunca tinha visto. E aí a coisa começou a dar muito certo, né? E aí eu resolvi abrir um espaço para dar o curso de regressão, né? E abri um lugar pequenininho, porque na época eu não contava muito com o apoio do parceiro, entende? Aquela coisa toda, é louca, deixar o trabalho lá para fazer isso aí, não tive muito apoio. Eu fui com a cara e com a coragem mesmo, com o dinheiro que eu tinha pego da rescisão do contrato, uma série de coisas, mas 2 filhos, aquela coisa toda, e o marido trabalhava com isso, filme, o Collor, a coisa, veio tudo, acabou a importação, enfim, foi da noite para o dia para a miséria. Enfim, aluguei esse espaço, pintei, tudo ajeitei, em cima de uma farmácia, e marquei o primeiro evento, né, que foi a inauguração, a Mônica veio, a Mônica Bonfilho veio, me apoiou, aquela coisa, todo lugar bem rústicozinho mesmo, não é bem ruim. Me deu aquele apoio, ela sempre me apoiou muito. E eu sempre agradeço esse apoio. Bom, depois marquei o primeiro curso. O que eu quero dizer para vocês, terapeutas, né, nesse momento, é que não tem milagre. Ou seja, você primeiro precisa entender o que você está fazendo, ver se esse é a sua linha, o seu caminho mesmo, né, onde vai dar certo. Você sente isso, intui isso, e a partir daí você vai investir tudo que tem e até o que não tem. Por quê? Porque não adianta ficar esperando que o universo responda só porque você fez um curso, só porque você está bem intencionado, só porque você atendeu meia dúzia de pessoas. Naquela época não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Hoje vocês têm as plataformas, as redes sociais. Eu marquei o primeiro curso e só tinha um lugar que podia fazer propaganda, que era dentro mais ou menos do nicho. Era a Rádio Mundial, que hoje é Rádio Vibe Mundial, ou aqui em São Paulo, no jornal Shopping News, que era o jornal mais caro, um trechinho, um anúnciozinho ali era uma fortuna. Pois eu catei tudo que eu tinha e coloquei a propaganda nesse Shopping News e também na Rádio Mundial. Se você acredita em você e você quer ser uma pessoa de sucesso, porque vocês vão ver na minha história que tudo partiu daí.
Tem que investir. Não adianta ficar ali no orgânico esperando que vai acontecer, que o algoritmo vai se distribuir. Não vai. Tem que investir, mas também você tem que estar pronto para o resultado. Porque pode não dar em nada, se não for o teu caminho, não dá em nada. Se for o teu caminho, já vai dar boom logo de cara. É lógico que se você investir bem bom, não é aquela coisa, não é R$ 10, tá? Então, fiz esse curso, lotou. O espaço era pequeno, eu tive que fazer em 2 turmas. Imediatamente eu já aluguei outra casa, uma casa enorme, né, com vários cômodos e tal, para fazer de escola, aí já aumentamos, já botamos uma livraria. Na época, a editora Pensamento e a Madras colocavam os livros consignados ali, nós expandimos rapidamente. E aí, toda quinta-feira, eu fazia atendimento com cura, trabalhei com cura há muito tempo, cura energética, com a mão mesmo. Eu trabalhei com isso muito tempo, tinha um resultado maravilhoso. Então, era todo um trabalho que a gente fazia de forma gratuita no espaço. E nos finais de semana, então, a gente fazia o curso de regressão, depois eu passei a dar o curso de projeção, depois o curso de tarô, numerologia, foi assim, todos os cursos que eu fui fazendo em seguida, e fiz sempre nos melhores que tinha na época, os melhores professores, os melhores cursos, investi também ali, tá? E é bom que quando você investe num curso que é bom, você não precisa mais fazer outro curso, o mesmo curso, vamos dizer, com outra pessoa, entende? Que aquilo já flui. E aí, eu passei, então, a dar esses cursos e fui ampliei para fazer viagens, pequenas viagens, aqui em São Paulo e Minas Gerais, em alguns lugares assim, mas a gente ia de ônibus mesmo, vários ônibus, montei uma agência de turismo, tá, ligada só nessa área esotérica na época, né, chamava Exotur. Então, a gente colocava 3, 4 ônibus e ia para o lugar, para fazer as vigílias, fazer os encontros e tal. E também tinha junto do preço, vamos dizer assim, a minha palestra, então estava tudo incluído, o hotel, o almoço, tal, era um pacote. E mais as minhas palestras. E aquilo foi crescendo, foi logo de cara, cresceu muito, tá? O número de pessoas era uma coisa incrível. E eu comecei a fazer também a Rádio Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Então, tinha um programa lá, só aceitava fazer 2 vezes na semana, eu tinha que pagar, porque ali, na Rádio Vibe Mundial, e mesmo na época, você compra o horário, tá? Então, você compra o horário, você tem o teu programa lá. Só que tinha só 2 vezes na semana e era caríssimo. E aí ficou difícil. Aí o que eu fiz? Eu dividi um dia comigo e outro eu dividi com uma astróloga que chamava Márcia, e ela fazia num dia e eu no outro, a gente quase não cruzava, a gente dividia os horários. E isso também começou a dar um crescimento grande para poder fazer a divulgação. Era onde tinha para divulgar, não tinha jeito. Bom, com base nisso, em algum momento eu fiz uma viagem também, dessas com 2, 3 ônibus, para um local, eu fechava no espaço do hotel o local todo, ou então hotel fazenda, alguma coisa assim, então a gente levava a turma toda, já com tudo pago ali, e fazia a palestra no auditório daquele lugar também, alugava tudo. E fui num desses daí, para uma cidade aqui do interior de São Paulo, onde também tudo começou. Eu fiz essa palestra com o pessoal, e normalmente na palestra, o que eu fazia? Eu falava sobre a vida passada e tal, e sorteava algumas pessoas para fazer ali mesmo, ao vivo e a cores, a sessão de terapia regressiva. Então, era maravilhoso, que ele virava um evento. Nesse dia que eu marquei nessa cidade do interior, o dono do hotel resolveu participar. E aí ele gostou, me agradeceu, aquela coisa toda, e eu estava ali com o meu público, né? Público que a gente ganhava através da propaganda e tal, conseguia através da propaganda. Voltei para São Paulo,
mais ou menos uma semana, ele liga para o espaço, querendo que eu voltasse ao hotel para fazer uma palestra, um evento para a cidade, mas que eu não me preocupasse com nada, que ele ia divulgar na rádio e tal. E o hotel é conhecido na cidade porque é turismo e tal. Ah, tá bom, concordei, marcamos a data, tudo que ele ia inaugurar um auditório, e não aquele que eu fiz, que era mais rústico. Ele ia inaugurar um espaço grande, um auditório grande e tal, e tá, tudo bem. Lembrando que eu sempre só fiz a palestra e estava no meio das pessoas que eu já conhecia, aquela coisa toda, não era uma coisa assim, né? Não fazia para público que não fosse dentro do nicho. Bom, chegou o dia, cheguei no local, quando eu olho o tamanho do auditório, minha nossa, era um cinema muito grande. Tem aquele espaço no meio também, com as cadeiras e tal, um palco, eu me senti sei lá o quê. E um público que não era o meu. Era a primeira vez que eu ia dar de cara de frente com pessoas que eu não conhecia, que não sabia o que pensavam e estavam ali por quê, enfim. E ele convidou mais fazendeiros e gerente de banco, gente que ela estava num nível maior, vamos dizer assim, que ele achou, né. Então, levou lá. Enfim, estava cheio de gente. Bom, fui, fiz a palestra, e aí sorteei, como era muita gente, sorteei 10 pessoas para fazer ali a regressão. Então, no próprio palco e até no meio do corredor, as pessoas deitaram, isso tudo era sorteio, a gente sorteava os nomes e tal. Por isso que sempre dava boas histórias, porque isso aí, na verdade, é uma constelação, né, no sorteio. E aí eu fui fazer dessas 10 pessoas. Essas 10 pessoas, entre si, existia ali muita disputa de terra, muita briga. Então, quando eu fiz a regressão, acontece que um linkou no outro, que linkou no um, e foi em conjunto. Então, tudo aquela briga entre família, uma coisa por pedaço de terra, isso é comum, né, aqui. Enfim, terminada a sessão, o povo acordou, a grande maioria muito emocionada, abraçou um, abraçou o outro, gente inimiga, hein, inimigo público. Abraçou, pediu perdão, aquela, foi maravilhoso. Uns 2, mais ou menos, ficou meio assim, ficou quieto no canto, não falou nada, não entendeu nada. Mas a maioria, quer dizer, pelo menos 8, entendeu tudo, se perdoaram, aquela coisa toda, foi maravilhoso. Nunca vou esquecer aquele episódio. Bom, conclusão, aquilo foi um rastilho de pólvora na cidade. Pequena, pronto, chegou a mulher que vai solucionar o problema de todo mundo. Aí, o que fez o dono do hotel, me convidou para ficar no hotel, atendendo as pessoas que não conseguiram, foram só 10, eu diria, centenas de pessoas e tal. Então, montaram um chalé como consultório para mim e ali fiquei. Na época eu estava com a Aline pequena, ela ficou comigo, colocaram uma babá para ela o tempo inteiro para cuidar, porque acho que ela estava com uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Facilitaram minha vida, tudo para eu ficar ali atendendo, e eu começava, tipo, 10 horas da manhã, era meia-noite, eu estava fazendo ainda, tá? Então foi aquele boom na cidade. Esse boom deu porque ele colocou propaganda no jornal, foi capa do jornal da cidade, e fez propaganda também na emissora local e tal. Aí, belo dia, ele me leva na emissora para conhecer o dono da emissora, isso antes ainda de fazer o evento, acho que um dia antes, e colocou lá. Chegou lá, o rapaz começou a fazer um monte de pergunta, que era o locutor da rádio, mas era dono da rádio também. Aí ele falou: vamos abrir para os ouvintes fazer pergunta? Ah, vamos abrir e tal. Aí abriu, foi aquela coisa, chegou uma hora, ele falou assim: ah, fica aí. Ele largou eu lá no estúdio, porque eu já estava acostumada a mexer com o estúdio na rádio, e eu fiquei lá atendendo o pessoal. Tá, 1 hora, 2 horas, nem sei. Acabou, chegou uma hora, acho que, né, convidei para o pessoal ir no evento, que era gratuito, a palestra e tal, e saí. Era um prédio, saí porta fora. No que eu cheguei na porta, estava cheio de gente.
sabe? Ah, caça, caça, caça. Eu já pedindo autógrafo, minha nossa, o que é isso? Bom, enfim, por isso que deu aquele enorme volume também de pessoas no dia da palestra e que aconteceu tudo isso que já falei, reportei para vocês. Então, foi essa história que me levou. E nesse lugar eu fiquei durante 3 meses, foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, atendendo de noite, tal. E ainda por cima estava nesse período de férias, equipes de futebol entra em treinamento o pessoal do júnior, né? Então tinha os jogadores do júnior do São Paulo Futebol Clube, estava tudo ali, o técnico e tudo. E aí também queriam e tal, eu também fui atender com a numerologia, aquela coisa toda. Na época, desses meninos, era hoje, por exemplo, o Caio, que é apresentador na Globo, o Denilson, né, que está na Band. Enfim, fiz o mapa lá e vi que eles iam muito à frente, falei um monte de coisa. Enfim, foi muito legal. A experiência no local foi uma coisa inacreditável. Fora isso, ainda teve o prefeito da cidade que quis me conhecer. Quem é essa daí que chegou abalando o Bangu aqui, né? Bom, fui conhecer o prefeito e eu sei que essa cidade é uma cidade que foi fundada pela minha família, tanto é que tem até bairro Faria. E o prefeito era Faria também, é primo do primo do primo do primo, é tudo parente, ali tudo parente. Aí fui conhecer, falei, tal, e conheci o prefeito, sai um prefeito, entra outro prefeito, tudo Faria. E tudo adventista do sétimo dia, já pode imaginar a situação que ficou. Mas, enfim, essa é a história. Acabamos até almoçando juntos, tudo mais. Eu fiquei na miúda, né? E foi assim que aconteceu nessa saga, nessa cidade, e foi a primeira parte. A primeira parte que aconteceu. E final de ano, dezembro, festa de final de ano, participei, fiquei ali, a família toda, meu marido foi, na época ele era vivo ainda e tal, estava tudo ali, e deu tudo aquele auê, foi quando o pessoal da rede Gazeta, né, da TV Gazeta, do programa Mulheres, o pessoal da produção, ficaram ali também hospedados para a festa de final de ano, e aí quiseram saber quem era aquela que estava dando alvoroço no hotel e tal, foram até mim, e aí a produtora do programa Mulheres estava ali, foi quem me convidou para participar do programa e tal. Volto em fevereiro, falei, não vão nem lembrar mais nada, mas lembraram tudo, eu falei, bom, eu só faço se vier aqui gravar uma sessão e tal. Foi o que fizeram, até está aí no canal essa sessão, enfim, na parte daí vocês sabem como é que a coisa correu. Então, eu fui parar na televisão. Ou seja, minha vida, no primeiro momento que eu fiz aquelas propagandas caras, que eu investi, o negócio foi, só simplesmente. Quando eu entrei na rede Gazeta, né, que eu fiz o primeiro programa, a minha agenda fechou por 6 meses e nunca mais parou. Dali foi de agenda cheia ad eterno. Uma coisa foi puxando na outra. Mas a importância de eu ter investido lá no início pesado na propaganda, tá? Então, é uma dica que eu dou para você, que quer ter sucesso no que você vai fazer, no que você vai empreender. Se você acredita no seu taco, está preparado, preparada, invista, porque é por aí, tá? Senão ninguém vai bater na tua porta, você não vai ficar conhecido. Mesmo um artista, ele fica famoso porque tem muito investimento ali, entende? Para sair do anonimato e ser uma pessoa conhecida, né? É importante fazer esse tipo de anúncio, esse tipo de propaganda, tá? Como eu falei, essa foi a primeira parte ali que aconteceu comigo nesses 3 meses que eu estive ali. Mas teve um caso emblemático, que inclusive eu estava escrevendo um livro a respeito, colocando toda essa trajetória, depois eu explico porque esse livro não foi, do que aconteceu na segunda parte.